O Papo de Professor de hoje conversa com a professora Maria Cláudia sobre as polêmicas das novas legislações que vão determinar o rumo da educação. Professora, tudo bom? Tudo bom, Júlia. Professora, muitas pessoas querem saber como ficará o ensino à distância depois do Decreto Federal 9057 desse ano. Bom, pelo decreto, tanto a educação básica como a educação superior poderão ser oferecidas na modalidade à distância, né? Quando houver condições, segundo a legislação, de acessibilidade e os meios também para fazer essa educação à distância. O CPP, ele sempre lutou contra o ensino à distância como na primeira formação, vamos dizer assim, né? Então, realmente, aqui nós discutimos isso em várias reuniões, num fórum que o CPP promoveu também, e concluímos que a educação, ela tem que ser feita ali, olho no olho, né? Saliva com saliva, porque o aluno tem, inclusive, o estudante tem, inclusive, que sentir a escola, né, e se apropriar desse espaço de conhecimento que é a escola. A publicação do decreto também foi cheia de polêmicas, né, professora? Foi, porque num primeiro momento, né, que é a primeira versão, eles publicaram um item que dizia que os estudantes que não tivessem professor, portanto não pudessem terminar o ano, eles poderiam terminar aquela fase, né, aquele ano, aquela série, pela educação à distância. E houve uma grita geral, né, porque isso aí seria realmente banalizar, né, a educação, então, e não cumprir, inclusive, o que pede a Constituição, os 200 dias letivos, toda aquela história, né? Então, a gritaria foi tanta que eles voltaram atrás, né? E aí, o próprio Ministério da Educação diz que houve um erro material na redação, né? Então, retirou esse trecho do decreto, né? Simplesmente isso. Professora, e qual a sua conclusão da versão final? Eu acho que o governo está facilitando muito a educação à distância para cobrir, na realidade, vários problemas, né? A falta de professor, a não renovação, inclusive, né, do número de escolas que existem no país, porque a população cresceu, né? E também preparando uma privatização ou uma terceirização de alguns níveis de ensino, né? Como, por exemplo, o próprio ensino médio. Porque a educação à distância, basicamente, ela está nas mãos da empresa privada, né? De escolas particulares. Professora, mudando um pouquinho de tema, a resolução SE 30, publicada em julho, trouxe nova organização curricular para o ensino fundamental e ensino médio da educação de jovens e adultos. Como ficou a EJA? Na verdade, mudou, né, porque o nível era federal e agora a gente já está aqui no estado, mas é polêmica também, a questão também é polêmica. É polêmica porque o estado se antecipou, né, a uma série de medidas que poderão ser tomadas com a edição da Base Nacional Comum Curricular. E ele criou, então, classes multisseriadas. Essas classes multisseriadas, elas vão ser constituídas por agrupamento de alunos de diferentes níveis, como era antigamente, quem lembra, na escola rural, né? Fileira 1, fileira 2, fileira 3, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E tudo é o mesmo professor para os diferentes níveis de ensino, né? Qual foi o argumento do governo? Ele diz que desta forma ele vai potencializar o uso das salas de aula, ou seja, ele vai juntar alunos, né, de diferentes níveis numa só sala de aula para liberar salas de aula para ampliar as demais séries do ensino médio regular, né, principalmente no período diurno. Além disso, a resolução organiza também o currículo por áreas de conhecimento. Como é que a senhora enxerga essas mudanças, professora? Bom, eu não vejo com bons olhos, tá? Porque a organização por áreas
pode ser o primeiro passo para a contratação do profissional polivalente, né? Então, um professor, ele vai dar conta de todas as disciplinas que estão, por exemplo, naquela área. Então, o professor de português, ele ministraria aula de história, geografia, etc., professor de química, de ciências, física, etc. E isso está bem na questão também do problema que está vivenciando a educação de falta de profissionais, de física, de química, de história também falta profissional, né? Então, eu acho que talvez seja um caminho aberto para isso. E também para a contratação dos profissionais do notório saber. Então, eu contrato, por exemplo, um químico e ele vai dar aula de tudo, mesmo não sendo professor, né? Um físico e ele vai dar aula de todas as disciplinas daquela área, né? O outro problema que eu vejo, e eu acho que até um desrespeito muito grande, né, a própria legislação, editada até pelo governo federal, é que ele não esperou a Base Nacional Comum Curricular do ensino médio. Então, nessa terceira versão da base, que foi até aprovada, o governo não tratou do ensino médio, não tratou da educação de jovens e adultos, do ensino profissionalizante, entre outras coisas. Estou resumindo aqui porque o assunto é esse. Como agora ele vai mudar o currículo do ensino médio, mesmo que seja na questão da educação de jovens e adultos, se não tem base nacional comum curricular. Então, isso eu considero um grande desrespeito, né, a tudo que a organização mesmo da escola, né, e do ensino. Muito obrigada, professora. Obrigada a você, Júlia. Essas informações foram relevantes para você? Mande sua dúvida e sugestão para o e-mail formação@cpp.org.br. Inscreva-se no nosso canal e associe-se ao CPP. Até o próximo programa.